Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula a gente viu o conceito de posição ou espaço de um móvel, e aí a gente viu a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, certo? A gente viu que, agora vamos fazer uma breve revisão. A gente viu que o deslocamento escalar é um deslocamento, ou seja, um movimento que envolve somente a escala, ou seja, só depende do ponto inicial e do ponto final do objeto, do móvel, enfim. É dado pelo símbolo ΔS. Então, ΔS significa deslocamento escalar. E a gente encontra fazendo a posição final menos a posição inicial, lembram? Final menos inicial. Assim que a gente encontra o deslocamento escalar. Só depende então das posições finais e iniciais e não importa a trajetória do objeto. Não importa se ele fez curvas ou não, ou se andou em linha reta. E distância percorrida, aí sim importa a trajetória do objeto. Distância percorrida, a gente vai usar o símbolo D, né? D e D minúsculo, gente. E aí sim, a gente vai levar em conta as curvas, as voltas, todo o percurso que o móvel andou. Isso aqui é realmente toda a distância que o objeto percorreu. E deslocamento escalar só importa o ponto em que ele saiu e o ponto em que ele chegou, certo? Aqui a gente tem um exemplo para a gente ajudar a revisar e definir bem os dois, para daí a gente seguir em frente. Encontre o deslocamento escalar, e a distância percorrida desse objeto aqui. Primeiro, ele quer deslocamento escalar. Então, vamos começar primeiro com o deslocamento. Vamos analisar, vamos primeiro, definir cadê o ponto inicial e cadê o ponto final. Não vamos nos basear pelas letras A, B e C. Não, a gente tem que analisar a ideia do tempo. Aqui tem um T de tempo, ó. E aqui tem um T zero. A gente viu que esse zerinho quer dizer início. Então, aqui a gente tem o tempo inicial. E aqui só o T maiúsculo, a gente tem o tempo final. Então, a nossa posição inicial, ó, S0, a nossa posição inicial, se dá aqui no tempo inicial. Então, no tempo inicial, qual é a posição do objeto? Menos 100. Menos 100 metros. Tá. A posição final. Então, lá, ó, o móvel veio até a posição B, fez uma curva e voltou lá no C. E aqui está o T, indicando a posição, o tempo final, que logicamente vai indicar a posição final, que é 200 metros. Tá. Aí, a partir daqui, a gente vai achar o deslocamento. Deslocamento é posição final menos inicial. Então, vamos colocar aqui, posição, depois se está um 5 aqui. Posição final menos a posição inicial. E aí, ΔS, posição final é 200. Menos a posição inicial é menos 100. Ó, não esqueçam que tem joguinho de sinal. Por que tem joguinho de sinal? Porque menos é da nossa equação, ó. Olha aqui, ó. Posição final menos inicial. Então, tá aqui. Mas a posição inicial também é negativa. Se também é negativa, esse negativo tem que vir para a gente poder ter um joguinho de sinal aqui. Onde menos com mais vai dar... Aliás, menos com menos vai dar mais. Tá? Então, a gente vai ter 200 mais 100.
E isso vai dar um ΔS, ou seja, um deslocamento de 300 metros. Então, esse móvel, esse objeto, ele se deslocou 300 metros, ou seja, analisando só aqui o ponto de partida e o ponto de chegada, ele se deslocou 300 metros. Agora, vamos trabalhar com a distância. Ó, agora a distância. Bom, como é que a gente vai fazer a distância? A distância a gente pode contar, né, cada metragem aqui que ele forneceu, ou fazer o que a gente chama de deslocamentos parciais. Ou seja, o deslocamento daqui até aqui, depois o deslocamento daqui até lá. Tá? Se vocês acharem mais fácil, a gente pode simplesmente contar. Porque aqui, ó, não tá uma divisão de 100 em 100? Ó, 100, 200, 300. Aqui 100, 200, 300, 400. Tá uma divisão de 100 em 100. Então, dá pra gente simplesmente contar assim, porque é tudo que ele percorreu. Então, a gente vai ter que refazer o caminho dele, né, o caminho desse objeto, e contar de 100 em 100 pra ver quanto que ele percorreu. Ó, dá pra gente fazer assim, ó. Ele saiu aqui do A. Do A, ele veio até aqui, então aqui ele percorreu 100 metros. Veio até aqui 200. Aí ele fez a curva e voltou, ó. 300, 400, 500, 600, 700. A gente vai ver que a distância foi de 700 metros. Nossa! A distância foi de 700 metros. Querem contar de novo? E aí eu vou fazer os deslocamentos parciais ali para vocês verem os dois métodos, tá? Mas, ó, deixa eu apagar aqui e fazer melhor para vocês visualizarem. Ó, daqui, a gente vai contar de 100 em 100 em cada risquinho aqui, porque a nossa escala está de 100 em 100. Então, ó, ele saiu daqui e fez 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros, 600 metros, 700 metros, certo? Mas, caso vocês queiram fazer os deslocamentos parciais, a gente vai ter que fazer cada partezinha um deslocamento. Por exemplo, ó, da primeira parte, tá? Na primeira parte, vou fazer aqui, ó, deslocamento 1. A primeira parte foi quando ele foi de A para B. Então, vou colocar aqui, o deslocamento 1 foi de A até B. Então, quando ele foi de A até B, ele saiu do A e chegou até o B. Então, lá no B, o ponto final é menos 300, ó. Menos 300. Menos. Como ele saiu do A, o ponto inicial é menos 100. Opa, nosso espaço está curto aqui. Então, esse deslocamento A1, né? Esse primeiro deslocamento, nos leva a menos com menos, mais. Então, a gente vai ter, ó, menos com menos, mais. A gente vai ter menos 300 mais 100. Isso vai nos dar menos 200. Aqui. Vamos para um deslocamento 2. Para o segundo deslocamento. Que foi quando ele fez a curva e veio de B até C. Se ele veio de B até C, o final é 200. Menos. O início, porque ele veio de B até C, o início é menos 300. Então, menos 300. E aí, quanto que dá esse segundo deslocamento? Esse dá aqui menos com menos mais, a gente vai ter 200 mais 300. 200 mais 300 vai nos dar 500 metros.
E aí a gente soma tudo, ó. Para achar a distância, a gente vai somar essas duas partes do deslocamento do móvel, tá? Essas duas partes que ele fez. A primeira parte que ele percorreu aqui, mais a segunda parte que ele percorreu lá. Ou a gente conta, como a gente fez no início, ou a gente faz isso. Não esqueçam que para o deslocamento, aliás, para a distância, não importa o sinalzinho. Se não importa o sinalzinho, a gente só vai levar em conta aqui o número. Então, aqui a gente vai somar 500, mais a gente vai somar o 200. Não importa o sinal, porque a gente viu já que para a distância não importa o sinal. E 500 mais 200 vai nos dar o mesmo 700 que a gente tinha aqui no começo, ó. O mesmo 700 que a gente contou, certo? Ficou meio apertado aqui, desculpem, pessoal, mas acho que dá pra visualizar, né? Então, qualquer uma dessas duas formas estão corretas, tá? Quem quiser fazer, né, esse segundo método de fazer os deslocamentos parciais, né, faz o deslocamento primeiro de A para B, depois de B para C, e aí soma tudo, pode fazer. Quem quiser só ir contando ali e colocar direto já a distância, ó, só conta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, coloca a resposta, pronto. E viram que, como a gente comentou na aula passada, se o objeto só seguisse reto, sem fazer curva nenhuma, fosse do ponto inicial ao final, sem curvas, esses dois valores teriam que dar iguais, né? Mas esse móvel fez curvas. Esse móvel ele veio até um certo lugar, uma certa posição, fez curva, voltou e foi parar em outra posição. Então, como ele fez essa curva, a gente teve valores diferentes. A gente teve 300 para o deslocamento e 700 para a distância. Certo? Bom, dando continuidade, anotem esse exemplo, tá, pessoal, no caderno. E dando continuidade, a gente vai ver movimento progressivo e retrógrado. Isso aqui são só classificações do movimento, tá? Aqui a gente está vendo que um móvel ele está se movimentando, ó. Esse objeto aqui pode ser um carro, uma bicicleta, enfim, ele está se movimentando, ele fez todo esse movimento aqui. E aí a gente pode classificar aquele movimento ali em progressivo ou em retrógrado. O nome é bem sugestivo, tá, gente, pra gente não esquecer. Progressivo. Progressivo é algo que progride, é algo que vai para frente, é algo que aumenta, né? Então, o movimento progressivo é aquele que o móvel ele vai caminhar no mesmo sentido da orientação. Então, aqui as posições vão crescer, vão aumentar em função do tempo. E retrógrado é o contrário. Retrógrado é algo que regride, que retorna. Então, o movimento retrógrado é quando o móvel caminha ao contrário da orientação, quando as posições diminuem. Por exemplo, aqui no próprio exemplo anterior. O que aconteceu com esse objeto? Ele saiu do ponto A, que era menos 100, caminhou, enfim, fez todo o trajeto que ele queria e foi parar lá no ponto C, que era 200. O que aconteceu com os números aqui? Ele estava em menos 100 e foi parar em 200. Se ele estava em menos 100 e foi parar em 200, ele aumentou, não aumentou, gente? Vocês concordam que ele progrediu nesse movimento? Ele progrediu aqui nos números da nossa reta? Se ele progrediu nos números da nossa reta, esse movimento é chamado de progressivo. Tá? Vou escrever aqui para vocês, ó. É um movimento, deixa eu diminuir essa letra, credo. Ó, esse movimento é um movimento progressivo, porque ele progrediu. Ok? Aqui é só para vocês complementarem, tá? Anotem no caderno, né, para complementar, que é um movimento progressivo, porque, ó, aumentou os valores das posições. Ok? Movimento retrógrado
é quando ele volta, quando diminui os movimentos, tá? Aqui tem um outro exemplo pra gente analisar. Se a gente for analisar esse movimento, a gente pode analisar ele por partes, né? Esse exemplo aqui. Analisando por partes. Esse móvel saiu aqui do ponto B e foi até lá no ponto J. Tá, deixa eu pegar o laser. Foi até aqui no ponto J, que é 6. Então, ele saiu do -2 e veio parar aqui no 6. Então, essa primeira parte do movimento, a gente pode dizer que é progressivo. Nessa primeira parte aqui é um movimento progressivo, porque os números aumentaram, ele aumentou a posição. Agora, essa segunda parte aqui, ó, a parte em que ele saiu do J e veio para o G. Ele saiu da posição 6 e veio para a posição 3. Ou seja, ele diminuiu o número. O número decresceu, retrocedeu. Então, aqui é um movimento retrógrado, tá? Mas a gente não analisa assim o movimento separado, tá, gente? Só se o exercício pedir, mas aí ele vai estar bem específico. Do movimento B ao J. Daí ele vai especificar. Mas agora, se o exercício só traz essa figura, né, e diz para vocês, o movimento total aqui do móvel é progressivo ou retrógrado? O movimento total. Então, ele quer dizer que o móvel saiu do B, veio até aqui, fez uma curva e voltou no G. Mas o ponto inicial é o B e o ponto final é o G. Então, o que aconteceu com o número aqui? Aumentou. Isso quer dizer que é um movimento progressivo, tá? De maneira geral, é um movimento progressivo, a não ser que o exercício especificasse cada detalhe, cada parte do movimento, senão, progressivo. Vamos só frisar aqui, né? O exemplo não pediu, mas vamos só frisar a ideia de deslocamento. Se for para a gente achar o deslocamento nesse caso, posição final menos posição inicial. Posição final. Aqui não tem o tempo, né? Não tá aqui T1 e T2 ou T e T0. Mas tá uma flecha indicando, ó. Essa flecha aqui tá indicando o sentido do movimento. Também serve, tá, pessoal? Também serve. A flecha também tá indicando que o móvel saiu aqui do B, veio até aqui, fez essa curva e veio pro G. Então, a gente vai ter que a nossa posição final será 3, parou aqui no G. Então, 3 menos. E a nossa posição inicial, ele saiu aqui do -2. Ó. E aí, vai nos dar um ΔS de, ó, menos com menos, mais. Certo? E aí, vai dar 3 mais 2. Isso vai nos dar um ΔS de 5. O que? Olha aqui, ó, 5 metros. Tá? Aqui, ó, 5 metros é o deslocamento. Professora, mas agora eu quero saber a distância. A distância tem aqueles 2 métodos lá. Ou vocês calculam o deslocamento daqui pra cá, do B até o J, tá? E deixam ali guardadinho. Aí calculam o deslocamento do J até o G e somam os dois valores, sem levar em conta o sinal, só soma os dois valores. Ou então vocês vão contando. Ó, aqui mesmo tem uma legenda dizendo que a separação entre eles é de 1 metro. Então, vocês podem ir contando se quiserem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí fez a curva. 9, 10, 11. 11 metros, ó. 11 metros é a distância percorrida, tá? Querem fazer o deslocamento? É possível fazer o deslocamento, tá? É só pegar o deslocamento 1 mais o deslocamento 2, ó.
vamos fazer aqui bem rapidinho. Eu nem vou escrever, tá, gente? A gente só vai fazer a resposta, para vocês verem que vai dar igual. O deslocamento 1 é só do B até o J, tá? Ó, deslocamento 1 eu vou colocar aqui, é do B até o J, até o J. Vai dar quanto? Do B ao J. Então, seria o J, o final, 6 menos 2. A gente vai ter joguinho de sinal, então vai ficar 6 mais 2. 6 mais 2 nos dá 8 metros. O deslocamento 2 seria ele vindo aqui do J até o G. Então, ó, deslocamento 2 é do J até o G. Do J ao G, quer dizer que vai ser a posição final, vai ser 3 menos o J, menos 6. Então, 3 menos 6 vai nos dar menos 3. Mas, na hora de somar para a distância, a gente não leva em conta o sinal, certo? Então, a gente vai pegar só o 8, mas a gente vai pegar somente o 3. A gente não precisa levar o sinal em conta, porque o sinal aqui só está indicando que o móvel está indo para a esquerda. Aqui o positivo, né, indica que o móvel está indo para a direita. E esse negativo quer dizer que o móvel está indo para a esquerda. E aqui na distância a gente só vai somar os números, então vai ficar 8 mais 3, que vai nos dar o mesmo 11 metros. Ó, gente, a mesma coisa que a gente só contou olhando o desenho. Então, novamente, essas duas respostas estão corretas. Certo? Bom, pessoal, a nossa aula hoje fica por aqui, tá? Foi só uma revisão de deslocamento e distância e a ideia de movimento progressivo, que progride ou que retrocede, certo? Vou mandar uns exercícios para que vocês treinem essa ideia de posição, deslocamento e distância. E em seguida gravo um novo vídeo com a resolução dessas respostas, tá? Bom, espero que tenham bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais!